Olá pessoal, boa noite. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais uma live do Mente Aberta que se inicia agora. Estamos muito ansiosas, ansiosos por essa live com um tema lindo, um tema incrível. Deixa eu ver quem está entrando. O Du, meu amigo, já entrou, geógrafo. Camila, nossa convidada. Nath, boa noite, pessoal. Fausto Neto, Dudes de Souza, bem-vindos. E eu já vou chamar minha convidada aqui. Cuidado é fundamental, meninas sempre presentes. Vamos. Camila está entrando. E o tema hoje é um tema, nossa, mais do que especial. Camila! Oi, como você está? Tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo, Taniese. E você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Que bom. E aí eu quero agradecer inicialmente pela sua presença, Camila. Você sabe o tanto que eu te admiro como amiga, como profissional, como pessoa. Nossa, só tenho atributos positivos para falar da Camila. E você está falando da onde? Onde que você está Eu agora? estou agora em Itatiba, Certo. que é Itatiba, São Paulo. isso, um pouquinho para frente de Campinas. Perfeito. Agora eu fico transitando em várias cidades, né? As pessoas sempre me perguntam, mas onde você está agora, né? Aham, é verdade. Eu estou Porque aqui em você estava Itatiba. pertinho aqui em Ribeirão Preto, agora você mudou, daí eu fico na curiosidade de perguntar onde você está. Bom, eu não sei mais delongas, porque eu quero aproveitar bastante o tempo para conversar com a Camila. Então, meu nome é Tanise Galon, eu sou a coordenadora do Mente Aberta e hoje nós teremos o título da nossa conversa, né? Do estudante ao profissional de saúde, olhando para pessoas em situação de rua. E eu vou apresentar a Camila Amorim. A Camila Amorim é bacharel e licenciada em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. É especialista em centro cirúrgico, CME e recuperação anestésica pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e atua como professora em cursos técnicos de enfermagem. Camila, é uma honra ter você aqui. Nós vamos falar não só desse tema, mas vamos falar de educação hoje também, né? O que são os estudantes de enfermagem envolvidos nesses projetos incríveis. Uhum. E não posso deixar de já ansiosamente comentar que nós vamos falar de um e-book muito especial que eu vou deixar a Camila comentar sobre, né? E peço aqui que o pessoal, tô vendo bastante gente aqui, Gabriela, Fernanda, Sim. Mar Rosa, a Ingrid está aqui, querida, Bom, Javier. Bom, eu agradeço a presença de vocês e queria dizer que vocês fiquem livres para fazer comentários e principalmente perguntas, né? Porque aí nos 20 minutos finais a gente tenta entrar num debate que apesar das limitações da live, né? A gente conversa sobre. Camila, você quer se apresentar melhor? Tá bom, suficiente? Vou deixar você bom, falar. Tani, tenho assim que dizer que é uma honra para mim, né? Estar no Mente Aberta. É um canal que eu admiro, né? O seu trabalho é fantástico. Eu queria, né, já de antemão, e espero que depois o Aruan ouça, né, essa live e veja o quanto que ele conseguiu unir, né, duas pessoas aí que tão distantes e tão próximas agora, então dizer que é uma oportunidade única. Eu me sinto assim muito privilegiada, porque como eu te disse, falei, gente, grandes mentes vieram falar nesse Mente Aberta, né? E olha que privilégio estar aqui, né, e poder, né, trazer um pouquinho do meu trabalho, né? Minha apresentação formal você já fez, e eu sou aqui. Estou aqui, Camila, né, professora e ser humana, né, assim, num processo de aprendizado muito grande. Eu já queria começar dizendo que eu vou dar uma pincelada aí sobre um tema que é tão fundamental, tão importante, e que eu fiquei refletindo, né? A gente sempre reflete muito quem sou eu, né, para falar desse tema, que sendo que tem gente aí que estuda há anos e pesquisa há anos, mas eu acho que eu sou alguém que se aventurou e entrou num projeto
junto com um grupo de alunos, porque estar professora, você só está quando você tem alunos que topam os seus desafios, que estão junto com você sentada ali naquela mesma cadeira, né? Então, isso me faz ser muito feliz, me faz amar o que eu faço. Eu amo ser professora. Sim, e com certeza, Camila, a gente vê isso muito bem, que você ama ser professora e ser enfermeira também, Então, apesar de tudo que rodeia, né, o que é ser enfermeiro, as dificuldades que a gente sabe muito bem. E aproveitando só também para dizer que a Camila Morim, junto com a Ingrid Ribaldo, coordenam o canal Cuidado é Fundamental, que vocês certamente já conhecem, que eu admiro absurdamente, me inspiro nelas para pensar também no meu canal. Então é sempre uma troca que a gente faz. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta, porque assim, o tema da nossa live, ela é olhando para as pessoas em situação de rua, né, do estudante ao profissional de saúde, e eu queria saber, queria que você me contasse como que esse tema chegou até você, tá. para a gente Tanise, começar. primeiro, eu quero agradecer um monte de gente que eu estou vendo aqui, que eu gosto tanto, que está, assim, realmente privilegiando, né? Várias pessoas muito queridas, várias pessoas, assim, que eu tenho uma admiração tão grande que eu gostaria de estar agora junto com cada uma delas, né? Podendo abraçá-las. Eu sei que o momento não é propício para isso, mas eu queria deixar aqui. Eu não posso, estou até emocionada de ver tanta gente entrando aqui, tanta gente querida. Bom, Tanise, eu acho que para falar, né, como esse tema chegou até mim, eu acho que eu tenho várias nuances que eu poderia trazer, né, desde um depoimento pessoal, né, onde eu tive a vivência, né, de ter o meu pai vivendo em situação de rua e não ter consciência do que era aquilo, que eu era muito jovem, né, eu era da adolescência ali, né, estava no meu período ali de desenvolvimento de algumas emoções, e então, desde da parte particular, né, pessoal, em que eu vivenciei e construí, né, a construção desse e-book, eu não tive a oportunidade de compartilhar isso com os alunos novamente, mas me suscitou, né, e mexeu muito comigo, né, mexer com esse e-book, né, e essa construção desse instrumento, que eu acho que o foco dele são os profissionais da área da saúde, mas também eu acho que todos deveriam ser abrangidos por ele, porque é um instrumento assim fantástico e que esses alunos construíram. Mas como que ele chegou até mim, né? Bom, eu quando me formei fui trabalhar no Senac de Ribeirão Preto, e o Senac, desde o meu processo de formação, como eu sou bacharel e licenciada, ele sempre me despertou algumas curiosidades por ser uma escola que trabalhava com um projeto diferente, né? E quando a gente estuda lá na faculdade projeto político-pedagógico, né, ou projeto pedagógico, você começa a olhar para esses instrumentos, né, com um olhar mais crítico. E aí é isso que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no Senac. O Senac tinha, né, na sua nuance ali do seu curso, o projeto integrador. E o projeto integrador, o próprio nome já diz, né, ele integra tudo. E nós tínhamos no Senac uma profissional, uma professora, Renata, querida, que trabalhava e que em 2016 foi quem trabalhou o projeto com os alunos das turmas que estavam acontecendo naquele momento. Depois houve uma mudança e nós tivemos a oportunidade de trabalhar projeto, nós professores. Fomos nos capacitando, fomos olhando para o que era trabalhar por projeto, porque parece tão simples, né, falar e trabalhar por projeto, mas desde o planejamento, né, até todo o processo, a gente tem aí que fazer uma imersão, né, no tema. E eis que, né, tinham 4 temas, assim, que a gente tinha ali como para trabalhar, né? Então a gente tinha comunicação, educação e saúde, segurança do paciente e humanização. E no rodízio ali das turmas, eis que eu caio com o tema humanização. E como a Ingrid disse, né, falou, nossa, não podia ter sido um tema melhor para você, né, para trabalhar a questão da humanização. Mas eu tenho que te dizer, Tanise, que mesmo no meu processo de formação, e mesmo já trabalhando como profissional, e muitos que estão aqui talvez possam também compartilhar da mesma ideia, a gente tem uma noção muito simplista da humanização do cuidado, né?
Então, quando saí com esse tema, eu falei, não, agora eu vou ser, né, aquela que vai saber sobre humanização. Então, eu fui ler sobre as políticas e me instrumentalizar para poder trabalhar esse tema. Então, esse tema chegou até mim, né, e a escolha desse tema partiu da humanização do cuidado, do tema humanização. E aí a gente foi construindo, né? Eu tive a oportunidade de estar com a turma 11, né, daí de Ribeirão Preto, de técnicos em enfermagens, e eu tive a grata surpresa deles chegarem aí nesse tema, que acho que ainda a gente vai falar como que eles chegaram até aí. Perfeito, Ká. E daí você está falando de projeto integrador e eu, como professora, fico assim muito curiosa, porque a gente sabe que os aspectos metodológicos eles também definem muito como nós vamos formar os estudantes, né? A Sim. gente tem ainda uma educação muito o que Freire chamava de educação bancária, né? Aquilo que predomina. Então é uma proposta que assim já causa muita curiosidade e eu queria saber, então, a partir disso, o que é um projeto integrador e como que é trabalhar por meio desses projetos, que você explicasse um pouquinho melhor. Tanise, eu poderia trazer vários teóricos, né, para a gente poder falar aqui sobre projeto integrador. Eu acho que a gente vai falar dele, mas a gente vai falar de uma forma mais simplificada, né? Se é que dá para falar de projeto integrador de uma forma simplificada. Mas no Senac de Ribeirão Preto, o projeto integrador ele é uma unidade curricular que seria nos cursos mais fora o Senac, uma disciplina em que a gente vai ter esse tema, que é um tema norteador para se trabalhar com os alunos. Dizendo assim, né, em palavras bem simples, tá, Tamir? Esse projeto integrador, quando a gente vai lá, tinha, né, quando eu estava no Senac, o plano de curso que eu seguia tinha 16 unidades curriculares. Então, nós, professores, quando eu olhei para a turma 11 e falei, nosso tema deles vai ser humanização, desde o C1 até a última, o C, todo o planejamento, toda a estrutura do processo formativo deles tinha como uma espinha dorsal o projeto integrador. Então, não é uma coisa desvinculada. Perfeito. Ele caminha o tempo todo. Não que o aluno não vá aprender outras competências e nem que ele vai ser especialista em humanização do cuidado. Mas Uhum. esse projeto vai caminhar durante todas as disciplinas, durante todos os estágios, durante todo o processo, quando nós, professores, fazemos a construção desse instrumento, né, que são os nossos planos de desenvolvimento, né, ou os planos coletivos de trabalho, mesmo que outro professor entrasse para dar a disciplina, ele tinha como eixo norteador o olhar para o cuidado humanizado. Então, assim, né, estou falando especificamente do tema que eu trabalhei. Então, trabalhar por projeto, Tanise, tira a gente um pouco daquela zona de conforto, de trazer o aluno só para aquela. E ainda mais nós, né, que trabalhamos um curso que é técnico e que, para se trabalhar o aluno, ele se vê como fazedor de técnicas, e a gente odeia isso, né? Nós, professores, Uhum. que olhamos para esse público de educação e que a gente tem um outro olhar para a educação, a gente não gosta, né? Então, o projeto integrador, o desafio dele é você promover vivências que são significativas e levar o aluno para ele emergir naquilo ali, para ele ter o convívio com aquele tema, ele ter o convívio e nas diferentes realidades, não só ali, né, no Uhum. ambiente hospitalar, mas a gente fala também das atenções primárias, o próprio processo de educação. Então, assim, a gente fala, né, que o projeto integrador é trazer o aluno para uma proximidade com a realidade. E está aí o desafio. Tirar ele daquele local de fazedor de técnicas, de achar que ele vai ser um técnico de enfermagem que vai realizar técnica, e trazer ele para essas reflexões, trazer ele para essa realidade, e fazer a aprendizagem ficar significativa. Isso é um baita desafio.
acho que a Ingrid já até escreveu aqui, né, que trabalhar com o projeto é extremamente desafiador. E foi assim que eu me senti, né, quando eu olhei ali. E aí eu fui estudar também sobre o projeto integrador, retomar algumas coisas do meu processo de formação para também novamente me instrumentalizar e falar, olha, como nós vamos conduzir. Porque o projeto integrador, ele é, ele é construído pelo aluno. Nós só somos mediadores. Então, quando o aluno chega com uma vontade, quando ele chega com uma realidade, nós, como professores, vamos ajudá-los a olhar para ver se aquilo ali é possível, se não é, se a gente tem algo antes, né, a ser feito. Mas quem constrói e quem se vê como potência para esse tipo de trabalho por projeto são os alunos. Não sei se Perfeito. expliquei. Não, mais do que explicado. E você traz, assim, me chama a atenção na sua fala, Camila, essa questão de nós não, isso olhando para o campo da enfermagem, né? Não formarmos pessoas para serem cumpridoras de tarefas, mas para serem pessoas críticas, reflexivas e que entendem que o objeto de cuidado deles são os seres humanos, e isso não é verticalizado, né? Isso implica uma troca, enfim. E me fala uma coisa: o que levou os alunos a quererem pesquisar pessoas em situação de rua, que aí é o tema específico mesmo da live. O que levou eles, de todos os temas que eles poderiam escolher, pensando em humanização, o que levou a escolher esse tema? Olha, Tanise, muitos deles eu tô vendo que estão entrando aqui, viu, gente? Vocês vão me ajudando aí, né? Porque eu tenho o meu olhar, né? A minha visão. Então, eles trazem aí também a visão dele. Tanise, a turma 11, né? E eu vou falar deles muito ainda aqui nessa live. É uma turma muito diversa, é uma turma muito heterogênea, né? E é uma turma que, quando você começa, Tanise, justamente a dizer para o aluno, olha, o que você quer quando a gente fala de humanização do cuidado, isso antes, Tanise, eles foram se instrumentalizar também. Foram ler a Política Nacional de Humanização, foram ler documentos e artigos que falavam sobre a humanização do cuidado, porque não adianta falar, eu quero pesquisar sobre humanização com crianças com câncer. Então, vamos olhar para isso, vamos olhar para esse tema. Então, essa molecada tiveram assim, muito trabalho e eles vieram com vários temas, né? Temas em que eles queriam trabalhar com crianças, temas que eles queriam trabalhar com idosos e as pessoas vivendo em situação de rua, né? Ou cidadãos vivendo em situação de rua, né? Eu esqueci, Tanise, assim, eu queria ter dito, porque causa ainda muita confusão, né, nas pessoas quando elas vão denominar essa população, né, ou essas pessoas, esses cidadãos, causa muito ainda desconforto em falar, né? Tem pessoas que falam moradores de rua, pessoas vivendo em situação de rua, cidadãos vivendo em situação de rua, população vivendo em situação de rua. E eu queria só, se você me permite, fazer uma Com breve certeza. explicação, porque assim, essa nomenclatura também foi mudando, porque em 2009 foi feita uma pesquisa uma pesquisa nacional para olhar para essa população. E 71 cidades e municípios entraram aí nesse know-how para essa pesquisa. E quando eles começaram a olhar para essas pessoas, para essa população que eles chamavam de população, eles viram que eles eram um público muito heterogêneo. Então, falar de população é como se fosse colocar todo mundo ali no mesmo quadradinho. Então, passou-se a olhar. E morador de rua, então, nem se fale, né? Por quê? Porque morar na rua não é opcional e é muito simplista você caracterizá-los assim, né? São moradores de rua. Então, a partir dessa pesquisa, eles construíram um tripé, né? E nesse tripé, nesse triângulo aí, eles colocaram que para você denominar ou classificar uma pessoa, né, vivendo em situação de rua, ou um cidadão vivendo em situação de rua, ele tem que viver, né, numa situação de pobreza extrema,
Ele Uhum. tem que ter os vínculos familiares interrompidos, né? Uhum. Ou fragilizados, a gente fala também. E ter também, não ter moradia fixa, né? Morar em espaços abandonados ou Uhum. logradouros, né? Em que não tem ali, né, uma identidade, um endereço. E eu decidi falar sobre isso com você porque na própria construção, quando a gente foi trabalhar com os alunos e falar, né, o percurso aí que esse projeto se deu, nós fomos vendo alguns entraves que são entraves que a gente, dentro de uma instituição, viu o que acontece, nós Uhum. tivemos, né, uma situação que vários deles falaram assim, olha, mas para a gente pegar a imagem de uma pessoa que está em situação de rua, a gente vai ter que dar um documento para ele assinar. Mas peraí, ele não tem documento. Mas espera aí, Uhum. no documento que a gente tinha que fornecer para ele, pediu o endereço. A gente falava, mas gente, eles não têm endereço. E aí você começa Uhum. a ver os entraves, né? Eu estou vendo aqui que a Sil, né, tá colocando que muitos deles, né, muitas dessas pessoas, elas têm casa, né? Mas aí por esses vínculos fragilizados, às vezes a Uhum. rua, né, acaba sendo um lugar, digamos aí, né, vou colocar entre aspas, né, Tanise, menos pior, né? Mas só voltando na sua pergunta, Uhum. então os alunos foram trilhando aí caminhos. E a partir daí, lembra, eu falei que projeto integrador, né, Tanise, é levar o aluno para a vivência. E aí a gente foi pensando nos temas, e a partir daí Uhum. eu falei, olha, então vamos fazer uma visita em cada um desses locais para vocês olharem, né, para essa situação, emergirem dessa situação. E o primeiro lugar que nos respondeu foi o Centro Pop aí de Ribeirão Preto, em que quando eu mandei o e-mail para eles, né, dizendo, olha, nós somos do Senac, nós queremos conhecer um pouco, né, do trabalho de vocês. Eu me lembro Uhum. e a coordenadora que respondeu, ela falou, eu não estou acreditando. Uma escola de técnicos de enfermagem querendo olhar para essa população, quando vocês querem vir? Então foi assim, ela ficou muito feliz, né, com essa Uhum. questão. E quando a gente foi lá em novembro, Tanise, de 2019, nós chegamos lá, nós fomos super bem recebidos, e os alunos aqui me ajudem a rememorar, mas eu me lembro deles colocarem a gente numa roda e dar uma aula pra gente. Mas uma aula que extrapolava tudo, Tanise. Eu tava assim, ó, eu ficava ouvindo a moça falar, e eu colocava a mocinha e eu pensava, meu Deus, quanta coisa a gente não sabe. Quanta coisa a gente precisa aprender, até para mudar o nosso olhar, até para a gente compreender que essa população, ela merece, né? Essas pessoas, elas merecem muito, além até do que a gente acha que a gente já faz para auxiliá-los. Né? Então, eles falaram para a gente do SUAS, né? Que é o sistema, né? Como se fosse o SUS, só que da assistência social. Trouxeram alguns documentos para a gente. E aí, Tanise, eu lembro que eu estava lá com os alunos e vinham várias borboletas no meu estômago, porque eu pensava, que desafio. Que desafio vai ser para mim, como professora, como enfermeira, como ser humano, trabalhar com esse tema. Uhum. Então foi assim, né? Os alunos fizeram essa primeira imersão. Era novembro, né, Tanise? Novembro, a gente já estava ali na finalização do ano, né? E aí ela compartilhou com a gente que todo dezembro eles fazem uma festa de confraternização e que eles perguntavam para essas pessoas o que eles gostariam de ter no final de ano. E eles Uhum. falaram que eles gostavam de tomar refrigerante. Então, esses alunos, Tanise, e aí eles fizeram também uma arrecadação de roupas, né? Porque o Centro Pop, quando eles chegam, às vezes eles chegam com a roupa suja, e aí eles têm lá umas doações de roupa em que são fornecidas para essas pessoas, né? Uhum. Esses alunos, Tanise, me saíram para fazer uma arrecadação que o meu carro foi quase empinando, assim, de tanta coisa que tinha nesse carro que esses alunos arrecadaram. Então, ali, eles já começaram a fazer um movimento, né,
para chegar ali no tema, e mas a gente tinha outros lugares ainda para visitar, né, Tanise? Para experimentar e tudo mais. Mas lembra, Uhum. Tanise, eu falei dezembro de 2019, e aí a gente virou para o ano, qual ano? Né? A 2020. bomba 2020. 2020, o ano que a gente pode chamar até de filme de ficção científica, né? Com certeza. Então, a gente teve, né, aí é, alguns entraves, que aí a gente veio para o remoto, trabalhar, né, com a continuidade desse processo no remoto. Uhum. Quando eu retomei o projeto com eles, ainda vieram alguns temas ali que eles ainda gostariam, né, de trabalhar, mas aí a gente tinha os entraves da pandemia, né? Os entraves de que as instituições todas estavam fechadas e com muito medo, Uhum. e Uhum. os entraves até mesmo da exposição desses alunos, né? Que nós não É, poderíamos expor eles com ao, certeza. né, para fazer aí o desenvolvimento desse projeto. E a partir daí vieram os próximos passos, e aí a gente definiu que as pessoas, né, vivendo em situação de rua seria o tema norteador do projeto integrador da Turma 11. Olha, eu fico emocionada com a sua fala e com essa trajetória. E aí, duas coisas me chamam a atenção de pensar aquilo que a gente fala tanto, mas quase nunca faz, e vocês fizeram. Então, eu preciso parabenizar vocês por isso. Que é levar os estudantes e, inclusive, a docente, você, a um processo de aprendizado no mundo, né? A sentar numa roda e pensar. A academia sabe pouco disso, são eles que sabem. É o Sim. meu momento de entender que todos podem ensinar e todos podem aprender. Eu Sim. acho que essa experiência, ela é muito maior. Eu penso muito isso, Camila, eu, Tanise, penso muito isso. Essa experiência de aprendizado, não só de vida, aprendizado intelectual mesmo, ela é mais forte do que você ir para uma sala em Harvard e ver um slide sobre a população de rua. Para mim, isso é muito pouco perto do que é estar ali, né? Bom, e aí eu quero que você comente, então, do que se trata o e-book. Queria só comentar que o e-book se chama Eu Existo, e daí a Camila vai explicar o porquê. E queria dizer que eu passei hoje a minha tarde lendo o e-book, e que trabalho primoroso, tanto em termos de beleza do trabalho, do material, como ele foi feito com carinho, com competência, mas a questão dos conteúdos, assim, fantástico, fantástico. Eu gostei quando eu vi, mas parece que hoje eu gostei ainda mais, sabe? E daí eu queria saber do que se trata esse e-book, que você pudesse comentar aqui agora. Tanise, bom, a Nath Tremura já está colocando aqui, né, que desistir seria mais fácil, né, mas a vontade de dar visibilidade a essas pessoas era maior. Aham. Então, o e-book chama Eu Existo. E, Tanise, eu quero deixar muito claro, porque eu estou aqui no lugar de fala, falando de um trabalho que foi feito por vários, né? Aham. Desde o nome, né, que foi feito por votação, desde o conteúdo, todo esse conteúdo que está aí foi construído por eles, né? Eles que foram Muito bom. pesquisar, eles que Aham. foram ler e estudar e falar, não, olha, mas a gente acha que a gente pode colocar isso, colocar aquilo, porque também a gente tem um e-book, né, Tanise? Não é um livro, não é um documento que a gente poderia se estender muito, e Uhum. justamente para o objetivo que a gente queria. Porque qual é o objetivo desse e-book, né? O objetivo dele é capacitar os profissionais da área da saúde para Uhum. ter o olhar que nós estamos tendo para essa população. Só que Uhum. vamos pensar como que está a nossa enfermagem hoje, né? Cansada, exausta, né, de tanto trabalho. Então a gente pensou numa ferramenta que fosse uma ferramenta prática, uma Uhum. ferramenta fácil de se ler e uma Uhum. ferramenta dinâmica, né? Tanto que você vê que o e-book tem vários links clicáveis, então Adorei, você adorei.
quer se aprofundar mais, quer ler sobre mais, você pode, né, ir ali e fazer o clique, né, o link ali é clicável. Então, eu existo, ele começa cinza, né, as imagens começam cinzas para depois passar a ter cor. E quando é que essas pessoas começam a ter cor? A partir do momento que você começa a ler sobre elas, ler sobre os direitos delas, ler sobre o que você pode, minimamente, né? A gente vê aí nas redes sociais o padre Júlio Lancelotti, né? A gente não pode deixar de citar esse grande, né? Ele é um grande ser humano. Ele fala ali nas mídias, mas os profissionais da área da saúde, os alunos, o objetivo era o seguinte: não, nós vamos capacitar os profissionais da saúde. E aí, primeiro, eles pensaram na atenção primária, né, que eles estavam ali estagiando nessa UC, né, ali de estágio, e era levar esse conteúdo, mas não só disponibilizar o conteúdo, mas eles também fazerem uma capacitação e dizer para esses profissionais: olha, se eu chego aqui, chega um cidadão vivendo em situação de rua, e você não, a unidade básica vai fechar às 19 horas, né? O que você pode dar de orientação para ele, né? Ou você vai falar para ele: olha, vai ali para a calçada e fique ali que é o seu lugar. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente não pode, né, olhar, e a gente tem que se desvencilhar também do preconceito, que é muito forte, que é estrutural. Porque quando você vai lendo quando eu fui, né, ler sobre essa pesquisa nacional que aconteceu, você começa a ver o perfil dessa população e você vê que são as pessoas que são mais excluídas, a começar pelas pessoas negras, né? Então a gente tinha ali pessoas negras, pessoas que dentro ali do perfil, pessoas que não tinham lá, em 2009, estou falando de 2009, a gente tinha uma porcentagem muito grande de pessoas que já são excluídas e que, pelo preconceito, pelo que é estrutural, a gente já tinha uma população vulnerável. E aí, quando a gente leva essas pessoas para a rua, isso se agrava muito mais. Com E eu me certeza. lembro, Tanise, de estar lendo um documento que fala que o nosso principal erro é achar que essas pessoas elas fazem parte da paisagem. Achar que é natural, a gente naturalizar, a gente sair do banco e ter uma pessoa deitada no chão. Então, trazer, né, o objetivo desse e-book e como surgiu, né, foi justamente para a gente dar essa visibilidade, dar o olhar, né, e mudar, principalmente na nossa área. Né? Porque quando você começa, estou falando de mim, Tanise, estou me despindo aqui e dizendo eu não sabia nada. Né? E tanto que eu parei, Tanise, até de pesquisar um pouco sobre pessoas vivendo em situação de rua e fui olhar para os direitos humanos. Porque eu não consigo mais me desvencilhar disso, né? Então, a ideia do e-book surgiu a partir daí, né? Dos alunos capacitarem, construir o instrumento e, a partir daí, capacitar esses profissionais. No momento da pandemia e ainda no desenvolvimento do curso deles, infelizmente, eles não conseguiram, né, fazer a capacitação. Mas aí eles fizeram um rebuliço, que eu já vou falar para você tudo que eles fizeram, né, para que esse e-book chegasse ali, né, nessa população e chegasse com as pessoas, né, no qual eles construíram, eles focaram, que eram os profissionais da área da saúde. E aí eu conversando, Tanise, aproveitando aí já para falar, né, eu conversando com a Ingrid, a gente estava falando que esse e-book, Tanise, ele é editável. Então, se eu quiser usar ele em Curitiba, eu vou olhar para as redes de apoio de Curitiba e vou colocar ali e eu consigo, a partir dali, também instrumentalizar esse e-book. Então, para outras pessoas, para outros estados, né? Então, eu acho que foi uma ideia grande, só que o trabalho dedicado de cada um desses alunos.
Perfeito. E que generosidade vocês pensarem nesse e-book aberto, porque a gente sabe que muitos projetos, assim, ditos sociais, acabam virando projetos de vida de uma pessoa só, né? Projetos, a gente fez um livro e tal, e aquilo perde-se o foco e vocês estão dizendo, não, nós fizemos por eles, né? E uma coisa que me toca na sua fala, Camila, quando você fala do preconceito, e isso eu não me retiro dessa discussão. A Tanise também está se questionando aqui nesse momento, porque nós somos seres com preconceitos o tempo todo. Sempre. Nós estamos numa cidade não, numa cultura, num contexto de país que vai moldando nossa forma de pensar, de viver, de perceber o mundo, e isso pode ser muito perigoso. Isso pode ser bom, mas isso pode ser muito perigoso. Então, a gente sabe, nós como enfermeiras, a população de rua ela chega nos atendimentos. E Sim. é inevitável dizer que, infelizmente, às vezes não, até é muito comum, é triste dizer isso, mas essa questão do tratamento diferente, do tratamento da pessoa em situação de rua, sobretudo quando ela faz uso de substâncias, ela tem um uso e abuso de álcool e outras substâncias. Uhum. Ou seja, a formação em enfermagem, ela precisa ir nas bases dos direitos humanos mesmo. Você até me lembrou, eu tenho um amigo que foi fazer medicina num país da América Latina, se não me engano, Argentina, e a primeira disciplina deles durante um semestre todo se chamava Direitos Humanos. Então Uhum. entende-se que para entrar é direitos humanos que você vai estudar primeiro. Sim. E a gente sabe que os nossos cursos, às vezes, primeira disciplina, anatomia, já vai para as básicas, né? E a gente esquece que são seres humanos, não são corpos sem vida que nós vamos trabalhar. São corpos com vontade, com desejo, com sofrimento, né? E daí eu queria saber como você se vê hoje como profissional de enfermagem, da educação, depois da experiência desse e-book. O que, que, Ó, que foi para você? olha, Tanise, é fácil. Eu poderia ficar a live inteira só para falar disso, né? Porque eu falo que. E até me emociona, né? Eu falei que eu não ia chorar, que eu ia segurar, né? Mas assim, é você fazer um olhar, porque como você mesmo disse, Tanise, é estrutural. Quando eu era criança, eu saía com a minha avó, chegava uma pessoa pedindo, né, algo para Uhum, comer, ela me afastava dessa pessoa. Então era estrutural eu achar que eu tinha que me afastar, né? uhum, Até que eu vivenciei a situação do meu pai e me lembro várias vezes onde eu ia levar a comida, eu comprava um marmitex para levar para ele e na hora que eu chegava no local onde ele estava, ele dividia o marmitex com as pessoas que estavam com ele. E a partir daquele momento eu falava assim, meu, isso é, né? E quando eu fui construir o e-book, eu falava, isso é humanização. É humanização de você olhar para o indivíduo e se igualar a ele. E a gente tirar um pouco, Tanise, essas pessoas desse pacote, desse saquinho, desse quadrado, de achar que toda pessoa que vive em situação de rua faz uso de substância psicoativa. De achar que todos eles, né, vêm, te abordam porque eles vão te roubar, vão te subtrair, né, algo. Achar, o padre Júlio Lancelotti fala disso, achar que você vai oferecer uma maçã para ele e ele tem que comer a maçã. Mas você não pergunta se ele gosta da maçã, né? Eu, particularmente, não é minha fruta preferida. Que tem. Então, eu vejo assim que a gente. Eu hoje, Camila, sou um ser humano assim, totalmente diferente, mas que, Tanise, sabe aquele loading que vai carregando? Eu estou no meu aham. 1%, né? No meu 1% de olhar para essa população e de ter instrumentos até para, dentro da minha sala de aula, falar para o meu aluno, olha, e desde o slide que eu construo, quando eu vou Uhum. lá e vou colocar uma foto, eu pensar que eu vou colocar uma pessoa em situação de rua ali, naquela foto, para mostrar, e não só para falar deles, mas quando eu vou falar de um ser humano, e dizer, olha, ele é um ser humano, não é porque ele está
calçado. Então, eu hoje, sabe, Tanise, eu me vejo uma pessoa muito, com um olhar muito mais apurado, tentando me despir aí desse preconceito, como você mesma disse, né? Tentando hoje, quando eu sou abordada, olhar nos olhos daquela pessoa, né? Que são gestos pequenos, né? Mas que fazem, né, também a diferença. E olhando também, Tanise, para os desafios, né? Porque a gente sabe que os desafios são grandes. A gente tem várias políticas que estão instituídas, né? O próprio e-book traz aí, né, alguns documentos, mas que a gente sabe que tem os entraves, que são os entraves estruturais do que vem por trás. Os consultórios de rua diminuíram, né? A verba para atender essa população diminuiu. E com a pandemia, houve um aumento substancial dessa população, dessas pessoas, desses cidadãos. Então, eu acho que hoje eu vejo assim, que eu tenho muito ainda pela frente e eu não quero deixar isso morrer, né? Deixar morrer no sentido de nunca mais me esquecer do que esse e-book gerou em mim, e eu espero que os meus alunos, que muitos estão aqui, não se esqueçam. Quando eles forem atender uma pessoa que chega no serviço de saúde, que eles possam estar, assim, libertos do preconceito, e que se esse preconceito bater, Tanise, que a vontade deles de fazer a diferença seja maior. Então, eu hoje me sinto assim, 1%, né, que quero muito mais porcentos aí, e não quero deixar de olhar, né, para esse ser humano que está ali. Então, eu hoje rezo por essas pessoas, né, sou uma pessoa que acredita em Deus, eu ando com frutas no meu carro, e hoje eu não ofereço mais, eu pergunto se ele quer, você quer? Né? Que são pequenos gestos que humanizam, né? O Padre Júlio fala disso. Pequenos gestos que humanizam. Então, Tanise, essa sou eu hoje, né, depois da construção desse e-book, né? Nossa, emocionante, Camila. Você me fez lembrar de uma história relacionada ao meu estudo da época da pós-graduação, que eu fiz um estudo com catadores de materiais escláveis, a Camila sabe disso, a gente já conversou sobre isso. E eu lembro, não sei se eu já contei isso para Camila, talvez eu já tenha contado, mas enfim, eu lembro porque assim, os catadores de materiais escláveis não são todos que vivem em situação de rua, e não são todas as pessoas em situação de rua que são catadoras de materiais recicláveis. É preciso deixar isso muito claro. Mas como eu estudei os catadores, e os catadores são uma população muito heterogênea também, porque há pessoas ali que de fato passam fome, outros grupos que usam substâncias psicoativas, mas há aqueles que trabalham mesmo para... vou dar um exemplo específico, um dos trabalhadores que eu entrevistei, ele pagava uma escola particular para o filho dele. Um que eu entrevistei, ele caiu nas ruas porque ele se tornou dependente de álcool. Ele era o garçom de um restaurante muito famoso em Ribeirão Preto. Então são histórias de vida assim diversas. Nós não podemos massificar, que é o que a Camila está dizendo. Isso é importante. E daí, só para comentar, quando eu apresentei o trabalho para um grupo de pesquisa dentro da universidade, dos muros da universidade, a fala que eu recebi de algumas pessoas do grupo foi: você não tem medo de entrevistar essas pessoas? E se você levar uma facada? É exatamente isso que eu ouvi. E eu fui para casa mais desmotivada do que motivada. E daí eu lembro de conversar com meu marido e falar: gente, você acredita que eu ouvi isso? E ele falar para mim: então faz a tese e prova o contrário. Né? E aí eu lembro, e eu nunca vou esquecer isso. Eu disponibilizei câmeras fotográficas para todos os catadores e todos eles, sem exceção, me entregaram essas câmeras com fotos que eles fizeram, muito generosamente, porque eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Na verdade, o meu título hoje vem das mãos deles, eu tenho consciência plena disso.
E um deles não pôde fazer as fotos e me devolveu. O que, que ele fez? Ele pegou a câmera fotográfica, pôs um bilhetinho assim, ó, para Tanise, e deixou lá no depósito de reciclagem. E Uhum, pediu para a dona, devolve para ela. Eu não consegui fazer, eu não tenho tempo, eu prefiro devolver. E uhum, daí nós vemos uma atitude dessa enquanto há pessoas de terno em cargos elevados roubando dinheiro da população, já tendo milhões no bolso. Então esse uhum, estigma, além dele ser falta de conhecimento, ele é injusto. E daí uhum, ele causa, assim, particularmente em mim, é uma revolta. E eu acho que a gente tem que fazer isso como uma defesa, não só essas pessoas, porque a gente também não tem que salvar o outro, a gente não pode ter uma visão também muito de caritativa, né? Aquilo que o Júlio Lancelotti fala, eles não são anjos idealizados nem demônios, eles são pessoas como você, é como eu e como você. uhum, Não é um bebê, eu não vou infantilizar, eu não vou criminalizar, mas eu vou tratar de igual para igual, né? uhum, Mesmo porque amanhã pode ser, nós podemos estar ali. A gente uhum. não sabe do dia de amanhã. E mesmo que nunca estejamos, é uma questão de empatia, de humanidade, né? E daí eu queria perguntar, para finalizar aqui as perguntas, qual foi a repercussão do e-book Eu Existo? Queria aproveitar, depois eu vou retomar aqui rapidinho, mas a Ingrid Ribaldo, que fez a parceria com você e os estudantes do Senac no e-book, ela disse que ele está disponível na bio do Instagram do Cuidado é Fundamental. Uhum. E ela pôs um link aqui, eu só não sei se a gente consegue clicar e abrir, porque tem as limitações, acho que não, né? E eu queria que vocês, por favor, soubessem que eu vou fazer um post amanhã divulgando o e-book novamente. Vou pedir até autorização para as meninas, só para o pessoal lembrar, e daí para vocês terem acesso. Então, Camila, qual foi a repercussão do e-book? Que frutos que ele gerou aí? Que eu sei que foram muitos. Tanise, assim, ó, eu abandonei o projeto dos alunos, né? Porque eu tive minha transferência, né, vindo aqui para Campinas. Então eu não posso deixar de agradecer a Ingrid, né? A Ingrid que fez a finalização do projeto com eles, né? Uhum. Que fez ali a lapidação desse projeto. Então, Ingrid, gratidão, amiga. A Ingrid sou eu e eu sou ela, né? A gente é quase uma fusão uma da outra. Inclusive, Tanise, várias pessoas parabenizando ela. Você fez o post com a minha foto e várias pessoas parabenizando ela da live, né? Ela falou, amiga, as pessoas estão achando que é, que você sou eu. Então eu falei, amiga, você tá acostumada com isso. A T11, né? Todos os alunos queridos. Sem eles, isso não seria possível, viu, Tanise? E aí, para falar da repercussão, é falar o que eles fizeram, né? Eles fizeram, após, né, o lançamento nas redes sociais, eles publicaram numa rede social junto, né? Que aí teve uma rainha do rodeio que publicou. Eles fizeram Muito bom. contato com o serviço social, eles fizeram uma divulgação em massa, né, nos perfis pessoais dele, fizeram uma divulgação dentro do Senac, e o Senac disponibilizou isso para os alunos do Senac, disponibilizou para a população senaquiana, que a gente chama. A Mariana, que é uma aluna, conversou com várias pessoas e foi até um programa de televisão para falar sobre isso. Muito bom. Eles tiveram, né, a divulgação do e-book feita na revista do Corém, aliás, no site do Corém, né, onde eles falam sobre o projeto e falam da importância da divulgação desse e-book. Foram na Câmara Municipal buscar voz, dar voz para esse e-book, dar voz para essa população. Então, saíram no blog, né, o Calçadão, fizeram um rebuliço. Então, assim, como volto a dizer, né, não seria possível se não fosse por eles, né? E a Ingrid também aí nessa finalização desse projeto. Então, teve a maior repercussão e continua repercutindo, viu? Que até agora aqui no Senac, onde eu estou, as pessoas vêm me perguntar, nossa, mas como que você fez isso? E eu, Tanise, não posso deixar de agradecer o CUF Amarelo, que foi a pessoa que nos ajudou com a construção master desse e-book. Né? Não posso dizer, Isabelle, parabéns pelo seu trabalho, a construção mesmo, a parte gráfica. Então,
Muito obrigada. E a divulgação, Tanise, não parou, né? Então, nós vamos ter aí o Mente Aberta, né? E várias pessoas que acompanharam aqui a live, se puderem, compartilhem, né, sobre o e-book, compartilhem nos grupos, né, aí das faculdades ou das redes que compõem aí, que fazem parte, e justamente para dizer, olha, é mutável. Coloca suas redes de apoio, divulga na sua prefeitura, divulga na sua instituição, né, de serviço social. Então, assim, Tanise, eles mexeram tudo que eles poderiam mexer, né, Uhum. para poder fazer esse e-book se transformar em algo palpável ali, né? Então, o PUC Amarelo agradecendo aí o reconhecimento. Então é isso, Tanise. Foi essa repercussão, né? Eu ficaria horas aqui conversando com você, mas eu estou aqui de olho no relógio, né? Mas que bom que você também nos convidou para poder falar dele, né? Nossa, é emocionante demais. Eu tô assim, arrepia a pele e a alma, assim, ouvir tudo isso. E eu fico feliz porque as pessoas em situação de rua são indivíduos e grupos que me chamam muito atenção, que me despertam muitas questões existenciais, sociais. Acho que não é à toa que a questão da tese foi voltada direta e indiretamente para isso, né? Tanise, deixa eu só te cortar o raciocínio rapidinho. Manda, pode Gente, falar. precisam ler a tese da Tanise e ver as fotos. As fotos são fantásticas, né? Que Feitas, é o olhar feitas deles, por eles. é o olhar deles. Então, quem puder, né, Tanise, você tem que deixar o link clicável aí da sua tese para que as pessoas Tenho, olhem vou, para vou é disponibilizar, muito sim. lindo, gente. Então, quem não viu, né, os nossos alunos tiveram a oportunidade que a Tanise veio falar com eles também, né, aí durante esse processo. Então, você também faz parte disso, viu, Tanise? Muito obrigada. Uhum. Então, vejam aí. Me desculpa, Tanise, eu não podia deixar de falar. Não, que isso. Inclusive, quando nós nos encontramos com os estudantes da turma 11 aí, é a turma 11, é isso? Uhum. Lá na aula nós discutimos um pouco sobre esse assunto. Eu vou abrir uma coisa que eu nunca falei para Camila, e acho que os alunos, os estudantes aqui podem ouvir, que foi uma das aulas. Eu vou falar uma coisa, assim, eu sou muito nova nova assim, tô velha da idade, mas sou nova na carreira e de professora, mas eu nunca, olha, fazia tempo que eu não compartilhava assuntos com uma sala de aula de pessoas tão interessadas, tão envolvidas e tão inteligentes, nem às vezes lá na pós-graduação é incomparável. Eu cheguei a comentar isso para o meu marido, para minha família, o orgulho que foi ver esses alunos, o engajamento deles, a inteligência, o senso crítico. Eu fiquei impressionada com essa turma 11. Eu preciso dizer isso. É porque me marcou, não é demagogia, não é porque eles estão aqui, você está aqui, mas eu uso essa turma de exemplo para falar de estudantes realmente envolvidos com algum assunto, envolvidos a ouvir um professor, porque é difícil a gente ser ouvido hoje também. Tem uma crise aí da educação, ainda mais remotamente. Remotamente, né? Então, e falando das pessoas em situação de rua, e a Camila já trouxe isso, eu só vou falar para sintetizar a live, né? Eu queria deixar uma mensagem que não só, não estou aqui no cunho religioso, né, mas ele enquanto um ser humano, um estudioso, um pedagogo, Sim. um ativista envolvido nessa área, o padre Júlio Lancelotti, ele diz, olha, não precisa necessariamente, se você não quiser ajudar, se você não quiser sair de casa, se você não quiser fazer nada, ao menos, e aí eu vou ler aqui o que ele diz, não discrimine, não tenha preconceito, não fale contra, não seja indiferente e nem idealize também. Nem demonize, nem criminalize. Eles não são anjos nem demônios. Eles são como você, como eu. Eu acho que essa mensagem precisa ficar, porque nós estamos numa época da história do mundo e do Brasil que nós temos que lutar, implorar pelo direito à vida e à dignidade humana. Nós chegamos a esse ponto da barbárie, né? Sim.
Então, se esses estudantes de enfermagem puder aprender isso, eu poderia até falar um palavrão aqui, mas as técnicas, ó, depois Hum, a gente aprende. Elas são importantes, mas a gente aprende. A hum, questão é o que é essencial de ser aprendido. E aí eu acho que humanização não é uma camiseta que você veste e vai sair para fingir ser. é, Você precisa se transformar, se indagar, se questionar. E a gente nunca está pronto, a gente sempre está sendo, sempre estamos nos humanizando. É um trabalho que nunca termina, né? sim. Bom, Camila, eu vou dar só uma retomada aqui em alguns comentários Uhum. para a gente fechar, porque também acho que faltam 5 minutinhos. Mas a Ingrid colocou: estou muito feliz com essa live super esperada. Confesso que eu também fiquei, mandei até áudio para a Camila hoje de manhã, as duas estavam ansiosas. A Nath escreveu: nós te amamos cá. Tenho certeza que sim, a Camila ela é uma pessoa amada. Camilo, uma excelente profissional. O Ronaldo Barra, nosso querido amigo, live com as perfeitas. Grande abraço para o Ronaldo, Ronaldo. companheirão aí de profissão, amigo. A Jo escreveu: Camila, profissional que inspira. Cuidado é fundamental. Obrigado aos elogios ao cuidado é fundamental. Mas eu tenho que fazer porque nem precisava, porque vocês olhando o trabalho merecem elogios, a gente já sabe. Deixa eu olhar aqui. A Ingrid colocou: tira totalmente da zona de conforto, falando lá da questão do Trabalhar com projeto o projeto. integrador, né? Mas a turma fica com a cara do projeto, é impressionante. Quando trabalhamos com educação, a turma fica com cara de educação e assim os outros temas propostos. Com certeza, é uma dedicação do professor a aprender de novas metodologias, né? A gente Sim. está sempre aprendendo. Bom, aí a Ingrid chama atenção para o termo correto, pessoas em situação de rua. Então, Uhum. vamos falar os termos corretos. Eu acho que isso é uma Sim. coisa que a gente precisa, porque a linguagem dignifica ou não dignifica, ela é Exatamente. importante. Eu não acho que ela é menor. Então, Uhum. quando eu falo todes, eu não sou uma pessoa abraça árvore, eu sou uma pessoa que reconhece a diversidade, sim, na minha própria linguagem. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente vai transformando também ao redor, né? Com certeza. E aí os catadores até falavam: eu não sou catador de lixo, eu sou catador de material reciclável. Então eu fazia questão de pontuar que a gente tem que falar certo. Muitos deles têm casa, estão na rua por problemas emocionais, a Mari colocou, ambientes, a gente sabe, né? Pessoas imigrantes, pessoas com transtornos mentais. A gente tem é um pessoal de população LGBTQIA+, inclusive isso é citado no e-book, é trazido de forma especial, então eu exalto vocês também. Aí a Nath colocou: desistir seria mais fácil, mas a vontade de dar visibilidade a essas pessoas era maior, eu tenho certeza disso, eu vi isso na turma 11, eu vi essa sede aí de fazer as coisas, e parabenizar porque também vocês, assim, acabou o e-book, e aí eu perguntei quais foram as repercussões, e você me citou uma lista É. gigantesca. Ou seja, o final não foi: ó, família, eu fiz um e-book, deixa eu postar na internet que eu fiz um e-book. É. Não, eu quero levar lá na Câmara Municipal. Então eu Sim. quero exaltar isso que vocês fizeram. Isso mostra o porquê vocês fizeram, né? Uhum. E daí, lembrando a Ingrid falou que ele foi publicado no Corém São Paulo, a Camila também falou, está na página deles, isso é um motivo de orgulho, porque esse e-book se propaga aí pelo Estado, numa entidade tão importante para nós. Gostei de uma coisa que a Ingrid falou: eu não estou em situação de rua e não gosto de maçã, e faço uso regular de álcool. Uhum. Realmente precisamos ampliar nossa visão e desmistificar preconceitos. Perfeito, Ingrid, é isso, né? Já sintetizou tudo. E a Mari coloca: não mesmo, ficará em nossos corações para sempre, de que não vai esquecer do e-book, né? Bom, são muitos comentários, o pessoal ficou emocionado aqui, todos os estudantes. Eu agradeço muito. Infelizmente eu não vou poder seguir aqui nos comentários, Uhum. mas, Camila, agradecer a generosidade, a beleza desse trabalho. Eu quero, depois, com a autorização de vocês, também mostrar esse trabalho lá na UFTM, Uhum. falar: olha, as meninas, turma do SENAC, coordenação ali das docentes, porque é um assunto, assim, que é uma coisa que nós temos que lutar por isso. Nós que estamos em espaços que outras pessoas não alcançam, Sim. eu acho que daí
igual você falou, não é o nosso lugar de fala, nós estamos aprendendo, isso é verdade, é eles que sabem o que eles estão vivendo, são as coordenadoras desses grupos que assistem essas pessoas, que sabem do que se trata, nós somos meros aprendizes, mas há espaços que a gente pode levar isso, Uhum. espaços que a gente ocupa, e daí a gente precisa ter esse compromisso, né? Sim. Bom, Camila, vou deixar as palavras finais para você e a gente encerra, Tá. Tanise, infelizmente. mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu estava bastante nervosa no início da live, agora parece que eu posso ficar aqui 3 dias falando com você, né? Mas de ver tanta gente querida aqui, né? Ver a participação dos alunos, ver eles novamente lembrando por que eles fizeram esse e-book, focando nos profissionais de saúde, que eles ainda não são, né? Mas já estão ali trilhando o Uhum, caminho, mas focando naqueles que são. uhum, Nós, né, temos aí a continuidade. Eu realmente não quero deixar esse projeto ficar ali apagadinho e, como você disse, né, ser só um e-book que a gente publicou e acabou. Eu acho que ele vai ainda render muitos frutos. Agradecer uhum. cada pessoa que entrou aqui, né, cada indivíduo que tirou pelo menos um tempinho, né, do seu momento para poder estar aqui com a gente. Meu celular até caiu, gente. Com certeza. Então, agradecer, gratidão, né, por cada um que esteve aqui. Dizer, Tanise, que realmente falar disso, né, como você disse, reverbera em mim também outras emoções e cada vez mais vontade, né, de trabalhar sobre esse tema e olhar para isso. Então, assim, muito obrigada. Obrigada a cada um que esteve aqui. Gente, esse mente aberta, ó, a gente ama também. Então sigam, curtam, compartilhem. E é isso, Tanise. Gente, um beijo grande para vocês. Beijo, Cá. Beijão. Saudade de você. Quando vier para Ribeirão, vem para minha casa de novo. Quero te receber aqui. Quero receber a Ingrid. Tomar café. Tomar um cafezinho bom. E agradeço mesmo, faço das palavras da Camila as minhas palavras, a presença de todas e todos e todes, foi muito bom. Eu vou disponibilizar a live tanto no Instagram, mas principalmente no YouTube. Às vezes, né, aquilo que a Ká fala, ó, me manda lá do YouTube, porque eu vou dirigir e vou ouvir aqui, como se fosse um E podcast. a minha amiga Daí, falou, mas eu não tenho Instagram, eu não sei mexer no Instagram. Fala para ela colocar num outro lugar. Eu falei, calma, ela vai pôr no YouTube. Então vai ter. vou pôr ainda essa semana, passo para Camila, a gente coloca lá, divulga para vocês terem acesso. Parabéns pelo Eu Existo. Que trabalho lindo, repito, e que a gente possa discutir ele mais e mais vezes por aí, né? Pode chamar, que eu venho. Com certeza, amiga. Um beijão enorme para todos os envolvidos, para todos que participaram e até mais. Gente. Tchau.